Você pode passar a vida inteira trabalhando arduamente e mesmo assim acabar quebrado. Pode estudar por muitos anos e ainda se sentir preso no mesmo lugar. Pode até fazer tudo do jeito certo e mesmo assim nada muda. E sabe qual é a parte mais estranha? O problema pode estar em algo que você nem sabe que existe. Vou te contar agora, em menos de 3 minutos, algo que ninguém jamais te contou e que provavelmente mudou minha vida mais do que qualquer faculdade ou diploma poderia mudar. Já parou para pensar por que tantas pessoas inteligentes, dedicadas e de bom coração continuam presas no mesmo ponto? Não importa o quanto se esforcem, os resultados mudam muito pouco, ano após ano. É como se uma força invisível as segurasse, e a verdade é que essa força existe. Ela se chama paradigma. Eu sei, parece uma palavra complicada, mas deixe eu te explicar de forma simples. Paradigma é um conjunto de hábitos e crenças profundamente gravados no seu subconsciente. Não importa o quanto você leia, estude ou queira mudar. Se o paradigma não mudar, os resultados permanecerão os mesmos. Ele funciona como um sistema automático programado que guia sua vida sem que você perceba. Como um termostato. Você pode tentar aumentar o aquecimento ou o resfriamento, mas no fim o sistema sempre volta para o ponto onde está programado. É exatamente assim com seus hábitos, sua autoimagem e os resultados que você colhe todos os dias. E eu vivi isso na pele. Lembro de uma fase da minha vida em que eu estava completamente perdido. Fazia trabalhos informais, trabalhava em postos de gasolina, trocando óleo, limpando o chão. Eu não era burro, sabia que aquilo não era suficiente. Mas, por mais que eu quisesse algo melhor, algo me travava. Eu não sabia o que era. Só sentia aquela sensação sufocante de dar voltas no mesmo lugar. E isso dói, porque você sabe que pode mais, mas não consegue sair dali. Por isso tantas pessoas vivem com aquela frustração silenciosa. Elas querem ganhar mais dinheiro, ter mais liberdade, passar mais tempo com a família. Mas no fundo, algo dentro delas diz: isso não é para você. Fique onde está. E pior, essa voz vem disfarçada de lógica. Ela diz: espere mais um pouco. Agora não é o momento. Você precisa ter certeza primeiro. E é aí que o paradigma vence. Mas tudo muda quando você começa a enxergar isso. Quando entende que não é preguiça nem azar. É programação. E programação pode ser reescrita. Eu vi isso acontecer dezenas de vezes com pessoas que me escreveram ou que encontrei em seminários. Pessoas como a Wendy, que levou o filho dela a um dos meus eventos. Ela sabia que tinha programado o próprio filho de forma errada e queria corrigir isso. É uma decisão poderosa e corajosa, porque às vezes precisamos reconhecer que plantamos sementes ruins e que temos que fazer o trabalho de arrancar essas raízes antes de cultivar algo novo. E talvez você esteja se perguntando: tá, mas como eu mudo isso? A primeira coisa é consciência. Você precisa começar a observar os padrões que se repetem. Você sempre começa algo e desiste no meio? Sempre se sabota quando está perto de alcançar algo bom? Sempre atrai o mesmo tipo de pessoa, de dívida, de problema? Isso é o paradigma se manifestando. E ele sempre vai te manter num ciclo confortável. Não feliz, confortável. E isso é muito diferente. O conforto é traiçoeiro, porque parece seguro, mas na verdade é o que te mantém parado. Sabe o que é mais impressionante? Quando você começa a desafiar o paradigma, ele reage. Traz medo, dúvida, insegurança. É como se dissesse: ei, volte para onde estava. E é aí que a maioria desiste. Mas se você seguir mesmo assim, com medo e tudo, algo começa a se transformar. E vou te contar algo que pouca gente percebe. Mudar o paradigma não é algo que você faz uma vez e pronto. É um processo. É como girar um volante pesado. No começo é difícil, parece que nada sai do lugar. Mas com consistência e repetição, você vai criando um novo padrão. E então, as coisas que antes pareciam impossíveis começam a parecer normais. Você começa a agir, a falar. Pense e haja como se você já estivesse vivendo a vida que sempre desejou. E de repente, essa vida começa a se manifestar diante de você. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta direta.
Quantas vezes você tentou mudar sua vida, mas acabou voltando aos mesmos hábitos de sempre? Quantas vezes você jurou que ia economizar, sair das dívidas, melhorar sua saúde, mudar de carreira e, no fim, fez exatamente o contrário? Isso não é fracasso. É apenas falta de uma mudança de paradigma. E você só vai conseguir romper isso quando parar de tentar mudar o mundo externo e começar a reprogramar seu mundo interior. O mundo interior é quem realmente manda. Sempre foi assim. E se você me permitir, faça o seguinte hoje à noite. Antes de dormir, pegue papel e caneta. Escreva o que você quer mudar. Depois, escreva o que você sempre faz que te impede de chegar lá. Escreva sem filtros. Só isso já pode ser o começo da sua virada. Porque o paradigma só tem poder enquanto está escondido. Quando você o expõe à luz, ele começa a perder força. Eu sei disso porque aconteceu comigo. E se aconteceu comigo, pode acontecer com você. A maioria das pessoas nem percebe o quanto a indecisão está sabotando suas vidas. Parece um detalhe pequeno, quase inofensivo, mas é um veneno silencioso. A verdade é que a indecisão paralisa. Ela rouba oportunidades. Ela adia sonhos até que eles se desfaçam. E pior, dá a ilusão de que você ainda está no controle, quando na verdade você está estagnado. Passei boa parte da minha vida acreditando que tudo tinha que estar perfeitamente alinhado, antes de tomar uma decisão importante. Achava que só devia agir quando tivesse certeza, quando não houvesse riscos. E pensando assim, fiquei preso por muito tempo. Só comecei a ver mudanças reais quando percebi que sucesso não é ter certezas. É tomar decisões com convicção, mesmo quando você ainda não vê todo o caminho. Tem um capítulo em Pense e Enriqueça, que eu li dezenas de vezes e sempre recomendo que as pessoas façam o mesmo. Nele, Napoleon Hill revela que, após estudar mais de 25 mil casos de fracasso, descobriu que uma das principais causas era a falta de decisão. Não era a falta de dinheiro, nem de educação ou contatos. Era simplesmente a incapacidade de decidir. E eu vejo isso o tempo todo. Pessoas brilhantes, talentosas, que hesitam, que esperam e deixam as oportunidades escaparem. E olha que curioso, as pessoas bem-sucedidas que ele estudou, aquelas que acumularam fortunas acima de aproximadamente 5 milhões de reais, tinham todas o mesmo padrão. Elas tomavam decisões rápidas e mudavam de ideia muito devagar. Já os que fracassaram faziam o contrário. Demoravam para decidir e mudavam de ideia o tempo todo. Isso não é coincidência. É um padrão. Quando você decide com firmeza, muda a frequência dos seus pensamentos. É como sintonizar um rádio. Antes você ouvia estática, ruído, dúvida, mas quando decide, parece que a estação se ajusta. E com isso, tudo que está naquela frequência começa a chegar até você. Ideias, pessoas, recursos, coragem. Mas nada disso acontece enquanto você fica em cima do muro. Talvez você já tenha dito algo como: assim que eu tiver dinheiro, eu começo. Ou, quando as crianças crescerem, vou mudar de carreira. Ou ainda, quando tudo se acalmar, vou atrás do que quero. Mas a verdade é que esse momento nunca chega. A vida continua acontecendo. As contas não param de chegar. As dúvidas não desaparecem. E enquanto você espera a vida te dar permissão, os anos passam. Eu conheci um homem chamado Phil Goldfine, que um dia sentou comigo, quebrado, sem perspectivas, trabalhando em um lugar que odiava. Ele nem sabia por onde começar, mas decidiu que ia mudar. Ele me ouviu com atenção, mesmo sem entender completamente o que eu dizia. E mesmo assim, decidiu agir. Hoje ele é vencedor de Oscar, Emmy e Globo de Ouro. Isso não aconteceu porque ele tinha dinheiro, contatos ou sorte. Aconteceu porque ele tomou uma decisão real e comprometida. Ele saiu da plateia e subiu ao palco da própria vida. E veja, a ciência confirma isso. Pesquisas feitas por psicólogos da Universidade de Colômbia mostraram que quanto mais opções temos, tomar uma decisão é a coisa mais difícil. Isso é chamado de paradoxo da escolha. É como se o cérebro travasse com medo de errar. E sabe qual é o resultado disso? Nada muda. A pessoa continua na mesma rotina, mesmo infeliz, porque tem medo de escolher errado. Mas o maior erro
é não escolher. E aqui entra um ponto que pode doer um pouco. Quando você não decide, alguém decide por você. E normalmente, essas decisões não têm a ver com o que você quer, mas com o que o mundo quer que você aceite. Você acaba dizendo sim para uma vida que nunca quis viver, só porque teve medo de dizer não para algo que te fazia mal. Eu sei que tomar decisões assusta. Elas vêm com riscos, renúncias e incertezas, mas também vêm com poder. O poder de mudar sua rota. O poder de sair da condição de vítima das circunstâncias para ser o autor da sua própria história. E quer saber? Sua vida muda exatamente no momento em que você toma uma decisão verdadeira, daquelas que você sente no peito, daquelas que você não volta atrás. Uma decisão que diz: chega, agora eu vou. E quando você faz isso, tudo começa a se reorganizar, porque a vida responde à clareza, não à dúvida. Então, deixa eu te perguntar, que decisão você está adiando? Que parte da sua vida está travada porque você está esperando algo acontecer? O que você já sabe que precisa fazer, mas continua empurrando com a barriga? A verdade é que você não precisa ter todas as respostas agora. Você só precisa decidir e manter essa decisão firme. As respostas virão no caminho, as pessoas certas vão aparecer, os recursos vão surgir, mas só depois que você fizer a sua parte, se comprometer com o que você realmente quer. Quer transformar sua vida? Comece por uma decisão, só uma, mas que seja real, que seja firme, que seja agora. Você já desejou algo tanto que quanto mais deseja, mais distante parece ficar. Você se enche de esperança, faz planos, tenta manter o pensamento positivo, e mesmo assim nada muda? Eu vivi isso várias vezes, até que entendi uma das leis mais ignoradas e ao mesmo tempo mais poderosas do universo, a lei da frequência. Tudo no universo vibra. E isso não é só uma frase bonita, é ciência. Tudo que existe está em movimento, inclusive você, inclusive seus pensamentos. Cada pensamento que você tem emite uma frequência, como uma estação de rádio. E o que poucas pessoas sabem é que essa frequência que você emite determina o que você atrai. O que você quer está em uma frequência. E se você estiver em outra, vocês simplesmente não se encontram. É como tentar ouvir uma música de uma estação FM no rádio AM. Não importa o quanto você gire o botão, o som não aparece porque você está no canal errado. É isso que acontece com muita gente. Elas querem abundância, mas estão sintonizadas na frequência da escassez. Querem amor, mas vivem sintonizadas no medo da rejeição. Querem sucesso, mas pensam o tempo todo em fracasso. E a vida só responde à frequência, não aos pedidos. Eu me lembro de quando comecei a estudar esse conceito mais a fundo. Conheci o capitão Edgar Mitchell, astronauta da missão Apollo. Ele me contou sobre os experimentos de transmissão de pensamento que fez da Lua para a Terra. Ele e sua equipe estavam separados por centenas de milhares de quilômetros, sem nenhuma conexão física. Mesmo assim, conseguiam se comunicar mentalmente. Isso me marcou profundamente. Se o pensamento pode atravessar a imensidão do espaço, o que ele não pode fazer na sua vida? O pensamento é a forma mais poderosa de energia. E quando você começa a pensar alinhado com o que deseja, as coisas começam a acontecer de um jeito que parece coincidência. Mas não é coincidência, é frequência. O grande problema é que a maioria das pessoas quer resultados novos com o mesmo padrão mental de sempre. Elas querem melhorar de vida, mas continuam repetindo as mesmas crenças, os mesmos comportamentos, os mesmos sentimentos. E aí não entendem por que tudo continua igual. Mas não tem como receber algo novo com uma mentalidade velha. Você tem que se mover para a frequência daquilo que deseja. E isso começa com uma decisão real. Porém, isso também demanda persistência emocional. Por exemplo, se você deseja ganhar mais dinheiro, é preciso parar de repetir frases como "nunca tenho o suficiente", "o dinheiro escapa das minhas mãos", ou "não sei lidar com dinheiro". Essas frases são frequências, e o universo capta exatamente aquilo que você emite. Ele não entende ironia. Se você vibra a escassez, ele te dá mais escassez. Se você vibra falta,
ele te mostra mais falta. Mas se você vibra gratidão, merecimento e segurança, então ele te entrega situações compatíveis com isso. E tem mais. Não é só o que você pensa, é o que você sente. Você pode dizer, eu quero ser rico, mas se lá no fundo você sente medo, culpa ou dúvida, quem prevalece é o sentimento. O sentimento é o verdadeiro ímã. O pensamento cria a imagem. O sentimento dá vida a ela. Foi exatamente isso que eu ensinei a um homem que um dia entrou no meu escritório, completamente desanimado, frustrado e perdido. Ele me contou que sonhava em empreender, mas achava impossível sair do emprego. Disse que sentia que o dinheiro escapava de suas mãos e que o sucesso parecia algo de outro mundo. Trabalhamos juntos e eu mostrei que o problema não era a falta de oportunidades, mas a frequência que ele emitia. Ele só via limites porque estava preso na frequência do medo. Quando ele mudou isso, tudo mudou. Ele não só criou um negócio, como começou a atrair clientes que nem sabia de onde vinham. Tudo começou com a mudança da vibração. Você não precisa saber todos os passos agora. Você só precisa começar a vibrar na frequência certa. Imagine como seria viver a vida que você quer. Imagine com detalhes. Como você acorda, onde mora, o que faz, como se sente. Permita-se sentir essa realidade como se já fosse sua, porque nesse instante você já está sintonizando com ela. E uma vez que você se mantém firme nessa vibração, as oportunidades, ideias e conexões certas começam a aparecer. Pensa comigo, quantas vezes você já pensou em alguém e de repente essa pessoa te liga? Ou você sente que algo vai acontecer? E acontece? Isso não é mágica, é sintonia. E se isso acontece com pequenas coisas, por que não aconteceria com as grandes? Mas é aqui que entra o ponto mais importante. Você precisa manter essa vibração, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Porque o que derruba a maioria das pessoas é a ansiedade. Elas começam a vibrar certo, mas quando não veem resultado imediato, voltam à vibração antiga. E aí dizem que isso não funciona. Mas funciona sim. O problema é que elas voltaram para a estação errada antes de a música começar a tocar. Por isso, eu te convido a fazer um exercício simples pelos próximos 7 dias. Acorde e antes de tocar no celular, imagine como seria o seu dia ideal, vivendo aquilo que você mais deseja. Sinta como se já fosse real. Respire como se já estivesse lá. Caminhe como se já tivesse conquistado. E faça isso todos os dias com presença e emoção. Pode parecer bobo, mas é exatamente isso que muda a sua vibração. E quando você muda a frequência, muda a vida. Porque a realidade sempre se ajusta ao que você emite. Sempre. A pergunta mais poderosa que você pode se fazer é: quem eu acredito que sou? Porque a imagem que você tem de si mesmo determina absolutamente tudo que você conquista ou deixa de conquistar. Se no fundo você se enxerga como alguém comum, limitado, com pouca sorte, pouca inteligência, com uma história pesada ou sem o perfil certo, então não importa o quanto você tente, você vai sempre se sabotar no meio do caminho. E isso não é maldade, é programação. Durante anos eu me enxergava assim. Eu não tinha ambição, minha autoimagem era baixa e minha história só reforçava isso. Abandonei os estudos, não tinha dinheiro, fazia trabalhos braçais, vivia sem rumo. Eu acreditava que pessoas bem-sucedidas tinham algo que eu não tinha. Um dom, uma inteligência especial, uma criação diferente. E o que acontece quando você acredita nisso? Você começa a viver de acordo com essa crença. Você não se candidata a certos cargos porque acha que não é para você. Você não aceita convites, não arrisca, não cresce e nem percebe que é você mesmo que está trancando a porta por dentro. E a parte mais difícil de tudo isso é que você nem percebe que está fazendo isso. Parece algo normal. Você se convence de que é real, que sua vida é do jeito que é porque as coisas simplesmente são assim, mas não são. Você se torna aquilo que acredita ser, e até mudar essa imagem, nada muda fora de você. Comecei a mudar esse jogo quando um amigo me entregou o livro Pense e Enriqueça. Eu trabalhava no Corpo de Bombeiros de Toronto. Estava frustrado, ganhando pouco,
sem nenhum plano para o futuro. Foi ali que minha visão começou a se transformar. Li aquelas páginas e pensei: e se eu estiver enganado sobre quem eu sou? Essa pergunta mexeu comigo profundamente, porque se eu estava enganado sobre quem achava que era, talvez eu também estivesse enganado sobre o que era possível. Comecei a agir diferente. Passei a imaginar versões maiores de mim mesmo. E mesmo sem entender completamente como tudo funcionava e sem formação formal, comecei. Abri uma empresa de limpeza e no primeiro ano faturei mais de R$500 mil. Isso vindo de alguém que mal tinha concluído o ensino fundamental. Não foi mágica. Foi porque mudei a imagem interna, minha percepção sobre mim. As pessoas não percebem, mas a autoimagem é o filtro que molda todas as decisões. Se você se vê como alguém que não entende de dinheiro, mesmo quando surge uma oportunidade, você recua. Se acredita que não nasceu para empreender, nem tenta. É como se houvesse um teto invisível sobre sua cabeça e você aprende a viver curvado, aceitando menos do que merece. E o pior, com o tempo, começa a achar que isso é normal. Mas a boa notícia é que essa imagem não está gravada em pedra. Ela pode ser refeita. E tudo começa com a forma como você se trata. Como você fala consigo mesmo. Você se chama de burro quando erra, se pune quando falha, ou se acolhe, se fortalece, se levanta. O mundo te trata do mesmo jeito que você se trata. Sua vida é um espelho da sua autoimagem. E olha que interessante. Estudos de psicologia mostram que nossa identidade é moldada pela repetição. Ou seja, se você começar a agir todos os dias como a pessoa que deseja se tornar, com o tempo, seu cérebro passa a aceitar isso como verdade. E quando isso acontece, a mudança externa é inevitável. Não é teoria, é neurociência. Você pode estar pensando, mas eu já vivi tantos fracassos, como vou acreditar em mim? Eu te entendo. Eu também passei por isso. E te digo com toda certeza, fracasso não é identidade, é experiência. O que você viveu não define quem você é. Só define quem você era até agora. E você pode recomeçar. Em qualquer idade, em qualquer lugar. Eu recomecei com dívidas, pouca instrução, o polegar quase decepado e sem a menor noção de negócios. E se eu conseguir sair daquele fundo, você também pode. O ponto é, você precisa parar de se ver como vítima da sua história. Você não é um coadjuvante na sua própria vida. Você é o personagem principal, é o roteirista, é o diretor, é quem decide o final. Mas para isso, precisa assumir esse papel. Precisa olhar no espelho e começar a dizer para si mesmo: eu sou capaz. Mesmo que no começo pareça mentira, mesmo que seu passado grite que não. Porque com o tempo, a mente começa a aceitar. E quando a mente aceita, tudo se transforma. Você não precisa esperar o mundo te aprovar. Você precisa se aprovar. E a partir daí, construir uma nova imagem, uma nova história, uma nova vida. Porque a vida que você quer não vai chegar para quem você é hoje. Ela está esperando pela versão de você que acredita, que decide, que age. E essa versão está aí dentro, esperando para ser liberada. Basta você deixá-la sair. No fim das contas, tudo se resume a isso. Você só vai até onde acredita que pode ir. A imagem que você tem de si mesmo é o ponto de partida e também o limite. Se você mudar essa imagem, muda tudo ao seu redor. E isso não é filosofia barata. É a chave que abre todas as outras portas. Agora, se essa mensagem fez sentido para você, não pare por aqui. O próximo vídeo que está aparecendo aí na sua tela vai te levar um passo além. Ele é o próximo degrau nessa escada de evolução que você está subindo e pode te ajudar a se tornar pelo menos 1% melhor do que você é agora. Obrigado por estar aqui comigo neste momento. Te espero no próximo vídeo.